Olá, pessoal. Vamos para a resolução do quarto e último exercício do nosso hands-on. Esse exercício é bastante simples, basta que a gente compreenda bem como são feitas as alocações e as passagens de parâmetro. Né? O exercício na linguagem C. Sabemos, então, que é uma linguagem que vai admitir tanto a alocação estática quanto dinâmica, e a passagem de parâmetro é sempre por valor. Ao invés de desenhar o nosso modelo de memória com registro de ativação, vou tentar fazer a explicação de um jeito diferente. A gente tem dois tipos de dados aqui à esquerda, são tipos de abstratos de dados, tipos definidos pelo programador, um chamado alimento, que tem calorias, e um chamado refeição, que tem dois, duas variáveis do tipo alimento. Né? Então, dentro de refeição, tem duas variáveis do tipo alimento. Lá em orientação a objetos, a gente vai chamar isso de agregação ou de composição. Né? Mas isso é possível também em linguagens estruturadas que tem esse tipo de tipos de dados abstrato, né? Tipo abstrato de dados, como é o caso de C, Pascal, já tinha, bom. Seguindo, eu tenho três métodos. Um que retorna o total de calorias de uma refeição, que basicamente soma as calorias de dois alimentos. Dos dois alimentos que tem uma refeição, a passagem é obviamente feita com valor, porque é C, mas o que está sendo passado é um ponteiro no total calorias. Tem uma segunda função, que é a função fit, também passagem por valor, mas vejo que aqui não está sendo passado um ponteiro. Então, podemos esperar que a passagem aqui vai ser uma cópia de uma estrutura, uma cópia de um struct. Né? Isso vai sobrecarregar a pilha, obviamente, mas a linguagem permite isso, já que a gente tem alocação estática e alocação dinâmica, e aqui no caso, como a gente vai ver na main, toda alocação foi feita de forma estática. E a função fit, na verdade, o que faz é reduzir as calorias de cada alimento pela metade. E tem uma outra função chamada põe molho, que também recebe um ponteiro, assim como o total de calorias, né? E nessa põe molho, o que vai acontecer é que ela recebe uma refeição, um ponteiro para a refeição, como parâmetro, e aí esse método vai adicionar 10%, né? Por isso está multiplicado 1,1, vai adicionar 10% de calorias em cada um dos alimentos que compõem a refeição. Bom, a gente vai ver que na main, basicamente, eu crio dois alimentos e uma refeição. No alimento A1, eu coloco um valor, que no caso da nossa atividade, aqui está 100, mas lá no caso da nossa atividade, era equivalente à pastinha. E o A2 também vai receber um conjunto de calorias que era equivalente ao mouse, que está como 200. Né? E o que a gente está fazendo a gente está copiando dentro da main, né? Nos atributos A1 e A2 da variável R1, essas duas structs que são alimento A1, A2. Na prática, o que vai acontecer é basicamente isso aqui, ó, né? Se eu imaginar isso aqui como A1, isso é um objeto que vai estar na pilha no registro de ativação da main. E eu tenho esse aqui também, um outro objeto que é o meu A2. Também vai estar na pilha dentro do registro de ativação da main. Isso é criado estaticamente. Além disso, eu tenho um outro objeto, vai ser um pouco maior, né? Maior mesmo do ponto de vista de tamanho, que é esse objeto, ele vai ter um A1 e um A2 dentro dele, né? Inicialmente, esses A1 e A2 da refeição, nessas primeiras linhas, eles são inicializados com lixo, ou seja, quando eu crio esse objeto, que é o objeto R1, internamente, ele tem esses objetos A1 e A2, que são objetos alimento. E, além disso, eu também tenho um A1 e A2 criados no registro de ativação da main na pilha. Quando eu faço A1 ponto calorias recebe 100, significa que vai ter um campo aqui dentro de A1, que é o campo calorias,
e ele vai receber 100. E a mesma coisa vai acontecer com o A2, né? E o que acontece? Quando eu executo estas linhas aqui, essa linha aqui, R1.A1 e R1.A2, que recebem A2, na verdade, o que vai acontecer uma cópia de todos os campos dessa estrutura aqui para essas estruturas aqui existentes. Como essa estrutura só tem um campo, que é o campo calorias, então todos esses valores vão ser copiados aqui, dentro desses campos A1 e A2, que são dois campos da refeição, certo? Então, perfeito. Então, eu tenho duas variáveis do tipo alimento, criadas no registro de ativação da main, A1 e A2, cada um com 100. Eu tenho uma variável do tipo refeição. Vejo que eu não estou usando o termo objeto aqui ainda, porque a gente não está lidando com o conceito de classes, mas é bastante similar. Então, eu tenho uma variável chamada R1, que tinha dois campos do tipo alimento dentro dele, A1 e A2, que eram inicializados com lixo. E aí o que acontece? Essas linhas que nós mostramos fizeram com que os campos dessas variáveis em amarelo fossem copiados para essas variáveis em vermelho. O que acontece quando nós chamamos as funções fit para 1 e para 2? Né? O que vai acontecer aqui? Acontece que essa chamada é por valor. Então, o que vai acontecer? Essa variável A aqui da fit vai receber uma cópia dessa variável A1. Na prática, eu vou ter uma variável interna chamada A, criada dentro da pilha do registro de ativação de fit, dessa primeira chamada de fit, com uma cópia. Então, quando eu faço A.calorias recebe metade do que tem, a única coisa que é alterada é essa cópia daquela variável que era definida na main. Aquela variável lá não é atingida. Terminou a primeira chamada de fit, que é essa fit A1. A, a função, a registro de ativação da função é desempilhado, aquela cópia desaparece da pilha, e aí, aqui era 200, né? Não era 100, desculpa. E aí, quando eu faço um fit de A2, uma coisa bastante similar acontece, e vai existir uma cópia. Então, esse A local aqui da fit vai estar com os atributos todos copiados. Na verdade, é um atributo só, que é calorias. E aí, o que acontece quando eu reduzo as calorias pela metade, a redução vai acontecer apenas na cópia. Né? Notem que nada acontece na main, nem naquelas variáveis do tipo alimento, e muito menos nas cópias dessas variáveis que estão dentro da refeição. Bom, então as funções fit, na verdade, não causam nenhuma alteração nas variáveis da main, que estão no registro de ativação da main. A coisa vai ser diferente quando a gente chama o método, a função, perdão, põe molho, porque põe molho vai também a passagem é por cópia, mas imagina que essa variável do tipo refeição, que a gente chama de R1, supõe que ela está no endereço A, B, C, D. Você tem um endereço em hexa, por exemplo. Né? E esse endereço aqui em ABCD é o endereço da pilha, da registro de ativação da main, em que foi criado esse R1. Quando a gente passa esse endereço, porque o E comercial aqui vai me revelar o que? O L-value do R1, ou seja, o endereço. Então, quando eu passo esse endereço aqui por cópia para a função põe molho, o que acontece é que a minha variável, meu parâmetro R minúsculo, que é o parâmetro dessa função, que é um ponteiro, ou seja, uma variável capaz de guardar o endereço, R vai passar a ter ABCD, não é? E aí, quando eu uso, notem que a gente tem que lembrar que em C, C++ tem sintaxe diferentes quando a gente acessa um campo a partir do nome da variável, a gente usa ponto.
um campo a partir de um ponteiro que aponta para aquela variável que a gente usa setinha, que é um hífen e o maior número. Então, o que acontece é que eu estou direcionando diretamente a esse objeto que está em outro escopo, está no registro de ativação da main, a essa variável. E quando eu faço as calorias aumentarem 10%, R, que é apontar 1 ponto calorias, estou falando dessas calorias aqui, que vão aumentar em 10%. Assim como essa aqui, que era 200, desculpa, esqueci de colocar. Ela vai aumentar em 10%. Notem que aqui eu estou alterando esses campos A1 e A2 que estão dentro da variável que está naquele endereço, que é a variável R1. Notem que aqueles objetos ali em amarelo não foram alterados. Terminou-se. E aí, quando a gente chama o total calorias, aqui a gente está passando também o endereço, né? Aqui não há nenhuma modificação nos atributos, a gente só vai economizar espaço da pilha, porque da mesma maneira aqui, o que é passado é uma cópia desse valor aqui, que é o endereço do R1. E aí, quando eu faço a soma, ele vai somar as calorias do alimento 1, as calorias do alimento 2, com os valores que estão lá no registro de ativação da main, porque eu estou com o endereço desse local fora do escopo total calorias. Então, no final, o resultado, né, basicamente, vai ser o, o valor que a gente tem de pasta, vou colocar aqui pasta, mais mouse, que são os valores dados para as calorias, né? Mas, na verdade, lá no código, os valores iniciados eram 1.000 mais 100 pasta, né? E 1.000 mais 100 mouse. Então, vou chamar esses valores de calorias 1 e calorias 2, cada um de vocês tem uma parte disso, né? Sendo que era calorias 1, né? Era 1.000 mais 100 vezes pasta. E calorias 2 era 1.000 mais 100 vezes mouse. E aí o resultado era C1 mais C2, que era calorias de um mais calorias do outro, né? Mais 10%, ou vezes 1,1, por exemplo. Né? Então, é a soma das duas calorias originais, mais 10%. Ou seja, o fit, a função fit não causou nenhuma alteração aqui, a gente não conseguiu reduzir as calorias, ainda aumentou em 10% as calorias no pão e molho, simplesmente trabalhando com essas passagens por valor, que é só o que tem em C, são código em C, e a fit é a passagem por valor de uma variável inteira, de um struct. Então, a gente copiou a struct inteira. Ao passo que em põe molho e total calorias, a gente só copiou o endereço. Mas é sempre passagem por valor, sempre passagem por cópia. É só prestar atenção ao que está sendo copiado. É isso. Espero ter elucidado algumas dúvidas. E preparem-se para o próximo Hands-on em papel, que será no dia 6 de abril, com o tópico de orientação a objetos. Até lá.